através do verso 5: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais que os guardas pelo romper da manhã, mais que os guardas pelo romper da manhã. Espera, Israel, espera, igreja do Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele há grande quantidade de redenção, e ele é quem redime a Israel e todas as suas iniquidades. Aleluia. Nossa alma anseia por esse Deus, nossa alma anseia por adorar ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oremos ao Senhor. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por o Senhor ser o que o Senhor já é nas nossas vidas. O Senhor grandes coisas já fez na nossa vida, nos resgatou, nos redimiu, nos tirou daquele laço, Senhor, que nós estávamos condenados a uma vida eterna na escuridão, mas o Senhor nos resgatou e nos trouxe a maravilhosa luz. E hoje podemos estar aqui adorando, prestando esse culto ao Senhor, que só o Senhor merece toda a nossa gratidão. Oh, Paizinho querido, que nessa noite não venha ser diferente, que os teus anjos estejam neste lugar, que o teu doce Espírito que habita em nós esteja neste lugar, que as janelas dos céus possam estar abertas para derramar bênção sem medidas. Cada um aqui adentrou este lugar de uma maneira diferente, Senhor. Uns tristes, outros alegres, outros rejubilantes, mas nós temos a certeza, Senhor, que onde há o Espírito há liberdade. E nós cremos que até o final deste culto nós vamos poder saltar de alegria e sair daqui transformados, porque a tua palavra tem poder de nos transformar. Cerca, Senhor, neste lugar da tua glória com o teu poder, e todo mal que vier a tentar atrapalhar este culto seja dissipado agora, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Vamos louvar ao Senhor com alegria no nosso coração. Posso estar eu, quando almejando eu, vivo a sede que havia em mim. Se me ouvir, me e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar.
Deus, você é projeto do Senhor, amém? Aleluia. Não importa, assim como nós louvamos, né, agora, não importa o que o mundo pensa de nós, o mais importante é o que Deus enxerga em cada um de nós, verdadeiros adoradores, vencedores, imagem e semelhança do Senhor, amém? Vamos continuar nossa adoração ao Senhor, nossa contribuição ao Senhor, à casa de Deus, onde neste momento nós vamos estar separando os nossos dízimos, as nossas ofertas, tudo aquilo que o Senhor já nos abençoou. E a sua palavra diz, em 2 Coríntios 9:6, isto vos afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém. E como não fazer com alegria as coisas para o Senhor? Né? Deus que tudo já nos proporcionou, Deus que nos livra de todo mal, Deus que nos socorre e continuará nos socorrendo. Muitas vezes nós chegamos num momento em que nós achamos que não tem saída, mas Deus jamais deixa de nos socorrer, de nos abençoar. Para Deus tudo tem solução. Para o mundo às vezes não, mas para Deus tudo há solução. Porque Ele nos criou, Ele fez tudo e todas as coisas. E o que temos e o que somos é porque Ele nos abençoou. Já nos deu, antes mesmo de nós estarmos aqui hoje, servindo a Ele, e neste momento nós vamos estar contribuindo naquilo que o Senhor também já nos abençoou. Amém? Tome a sua mão, aquele que quiser dizimar e ofertar através do Pix, nós temos o QR Code, temos também o Pix, que é nosso e-mail, comunidade-dos-reis@uol.com.br. E atrás das cadeiras também nós já temos o QR Code para facilitar. E aqueles que quiserem contribuir, né, na caixinha do Brasil Filácio aqui à direita, né, alguns preferem com dinheiro ou outra maneira, também está aqui à disposição. Amém? Vamos consagrar, vamos pedir a bênção do Senhor para que o Senhor venha guardar, né, todos os nossos caminhos, as nossas finanças, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós já te damos graças, nós já estamos com o nosso coração alegre, desejosos em abençoar, em dar, porque é melhor dar do que receber segundo a tua palavra. Porque quando nós já damos é porque nós temos, porque o Senhor já nos proporcionou. Isso é muito alegre, muito feliz ao nosso coração. Porque quando nós temos necessidades, nós sofremos, e o Senhor também conhece o nosso coração. E eu te peço neste momento, para todos os dizimistas, ofertantes, para toda a igreja, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medidas, que o Senhor possa abrir as janelas dos céus e derramar infinitamente mais daquilo que nós pensamos e imaginamos, que o Senhor possa superabundar nas finanças, na saúde, no seu trabalho, na família, em todas as áreas da nossa vida. Que o Senhor possa nos guardar, nos livrar do migrador, do devorador, do destruidor que venha querer roubar a nossa alegria, roubar tudo aquilo que o Senhor já nos proporcionou. Mas nós temos, Pai, nós temos um Deus zeloso que não deixa de olhar por nós. Por isso nós pedimos, neste momento, que o Senhor consagre, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Amém e amém. Deus nos abençoe. Amém, pastor. Deus abençoe a todos, graça e paz. Que bom mais uma vez, irmãos, estarmos reunidos entre irmãos para juntos
celebrarmos e cultuarmos a um Deus digno de toda honra e toda glória. Aleluia. Hoje está um pouquinho frio, mas nós vamos pedir aqui o calor do Espírito Santo, né? Deus. Ele possa nos aquecer com todo o seu amor, em nome de Jesus. Quero agradecer a presença de todos os irmãos, a presença também dos irmãos que estão na live conosco, e já pedindo que aqueles que estão com a Bíblia possam estar abrindo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 7. Aleluia. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 7. Aleluia. Mas antes de ler, meus irmãos, nós vamos orar. Nós vamos pedir para o Espírito Santo que venha se revelar a cada um de nós. Nós conhecemos as histórias da Bíblia, nós conhecemos a história de Davi, de Sansão, mas sem o discernimento, sem o Senhor, sem aquilo que Ele tem para essa hora, para este momento, nós não podemos não. Tudo dependemos do Senhor. Unimos a nossa fé e oramos ao Senhor. Pai querido e maravilhoso Deus, Tu és um Deus de misericórdia, Tu és um Deus de grande amor, Tu és um Deus que se revela aos seus filhos e nada passa desapercebido aos seus olhos. Se nós estamos aqui é porque o Teu Espírito nos trouxe até aqui. Por isso, Senhor, que todo discernimento, capacitação, sabedoria venha sobre cada um de nós. Leva as nossas mentes cativas diante do Teu trono, que nada se perca, Pai, e que a Tua palavra, que é poderosa, penetre no mais interior, no âmago da nossa alma, fazendo a transformação necessária a qual o Senhor deseja em nós. Por isso nós oramos, já te agradecendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. João, capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso 32. Quando os fariseus, que eram os religiosos da época, mandaram prender a Jesus. E diz assim: os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas. Então os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram os servidores para o prender. E disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis onde estou. Vós não podeis ir. E disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este que não o acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse buscar-me-eis e não me achareis? E onde estou, vós não podeis vir. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim
Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre. E isto ele disse do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém? Glória a Deus. Nós entendemos aqui, queridos, um diálogo com muita pressão, né? Um diálogo firme, onde os fariseus pressionando Jesus e fazendo de tudo para que Jesus fosse preso. Então a única resposta que Jesus tinha para eles era essa que ele deu aqui na palavra: para onde eu for, vocês não vão poder ir, porque eles não tinham aceitado Jesus. E Jesus, ouvindo tudo que eles tinham para falar, e eu acredito que Jesus, como cada um de nós, se entristeceu com aquelas palavras, porque Jesus tinha uma missão grande, que era para salvá-los também, né? Porque era para salvar todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o Senhor, ele fala algo assim tremendo. Ele disse assim: vocês vão me buscar e não vão me achar. E aonde eu estarei, vocês não poderão estar. Você já pensou ouvir isso de Jesus? Do Criador dos céus e da terra, aquele que amou o mundo de tal maneira que se deu, se fez o cordeiro para cada um de nós. Mas o último versículo é o que eu quero falar para cada um de vocês. Mas antes de ler o último versículo, nós vamos ler o último dia, o grande dia da festa, que Jesus se colocou em pé e ele clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre. O Senhor, depois de tudo que falaram para o Senhor ainda dá-lhe mais uma oportunidade. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Todos os dias o Senhor é um Deus de oportunidade, mas haverá um tempo que não haverá mais tempo. Haverá um tempo em que as oportunidades já não existirão mais, porque a igreja entrará nos céus e o Senhor então fará com a igreja a grande festa das bodas do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o que eu quero ministrar nessa noite, irmãos, é sobre o verso 39, aonde termina esse diálogo forte, opressor, entre os fariseus que queriam prender Jesus. Diz o verso 39: e isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus ainda não tinha descido à mansão dos mortos e nem ressuscitado ao terceiro dia. E é por isso que o Espírito Santo ainda não tinha vindo, né? Mas aconteceu exatamente tudo que Jesus disse, que ao terceiro dia ele ressuscitaria, e muitos ressuscitariam com ele. E depois que Jesus subiu, se assentou à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, diz
os historiadores que demorou 10 dias para que o Espírito Santo descesse sobre a terra. Eu não entendo o motivo, mas eu acredito que é a saudade da Santíssima Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é nesta noite que eu gostaria de falar justamente sobre o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, porque muitos já compreenderam Jesus, já compreenderam o sacrifício de Jesus, a obra expiatória, já sabem que Jesus subiu, mas muitas pessoas ainda não têm experiência e ainda não têm entendimento com o Espírito Santo. E Jesus, de maneira alguma, enviaria o Espírito Santo de Deus à terra se ele não tivesse algo muito precioso para mim e para você. E em Pentecostes foi quando o Espírito Santo desceu e batizou todas aquelas pessoas que falaram em línguas, falaram em várias línguas, foram tocadas pelo Espírito Santo, foram cheias do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos entender e fazer uma diferenciação, irmãos, de que Deus é uma pessoa. Deus é a primeira pessoa da Trindade. Jesus é uma pessoa, é a segunda pessoa da Trindade. E o Espírito Santo também é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. Demora-se muito tempo, eu particularmente, demorei muito tempo para entender a Santíssima Trindade e como se realizava essa Santíssima Trindade. Até que eu entendi que Deus, Ele é de fato o Todo-Poderoso. Jesus não vai voltar para buscar a igreja, mas nem Jesus sabe o dia que Ele vai vir. Só Deus se sabe. Então, existe um Deus Todo-Poderoso. Existe Jesus, que é Filho de Deus, que hoje está assentado à destra de Deus Todo-Poderoso. Existe o Espírito Santo, que desceu do céu, irmãos, para nos ajudar na missão de subirmos ao céu. Assim como Jesus fez. Jesus desceu para que nós subíssemos. Agora o Espírito Santo desceu, mas para que nós subíssemos com Ele. Porque agora no arrebatamento, o Espírito Santo vai ficar fazendo o que aqui na terra? Não tem mais o que fazer. E é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Esse é o trabalhar prioritário do Espírito Santo aqui na terra. Por isso, irmãos, que muitas vezes a gente diz assim, é comum a gente falar assim, não, eu ganhei uma alma para Jesus. Ninguém consegue ganhar uma alma para Jesus. Você falou de Jesus para alguém, mas quem ganhou aquela alma foi o Espírito Santo. Você é um instrumento de Jesus para anunciar as boas novas. Por isso que no Evangelho de Mateus capítulo 28, o próprio Senhor Jesus diz: ide e pregai o Evangelho a todas as nações, ensinando todas as coisas de que eu tenho falado. E eis que vou estar contigo até a consumação do século. Eu vou tentar dar um exemplo assim, bem fácil, bem simples, para a gente entender como é que funciona
a Santíssima Trindade. Hoje nós estamos com energia elétrica aqui, não estamos? Então Jesus, Deus, Ele fala assim: haja luz. Quem executa é Jesus. Jesus vai lá, Deus falou: haja luz. Jesus vai lá, aperta o dedo da tomada. E quem acende a luz é o poder do Espírito Santo. Deu para entender mais ou menos isso? Para clarear um pouquinho. Deus dá a palavra, Jesus executa, e o Espírito Santo é a glória de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que 700 anos antes, Isaías escreveu: eis que a glória do Senhor virá sobre ti. Porque era o Espírito Santo que viria para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Mas pastor, aonde está escrito isso? Eu queria que você abrisse comigo João 16, capítulo 7, no verso 11, para que a gente entenda um pouco mais o Espírito Santo. Romanos, capítulo 7. Oi? João, perdão, irmãos. João 16, capítulo 7, verso 11. Aleluia. Glória a Deus, que os irmãos estão espertos aqui. João 7, capítulo 16, verso 7, verso 11. E diz assim: e ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Esse aqui a gente sabe que é a passagem da mulher adulta, que foi pega em flagrante adultério. Mas o Espírito Santo, irmãos, estava com Jesus. O Espírito Santo sempre esteve com Jesus. E é por isso que Jesus, na sabedoria dele, ele disse assim, diante de todos aqueles fariseus que queriam apedrejar aquela mulher, ele disse assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E foi se retirando um a um, justamente porque a glória de Deus estava sobre Jesus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos também algumas manifestações do Espírito Santo tocando em alguns homens de Deus. A Bíblia diz que quando o Espírito se apossava de Sansão, ele guerreava e com uma queixada de jumento na mão, ele abatia mais de 1000 homens. E no Novo Testamento, agora, irmãos, ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Se você quer viver uma vida santa, uma vida que vale a pena ser vivida com prazer em Deus, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos arrependermos dos nossos pecados e confessarmos os nossos pecados ao Senhor. Porque pecado não confessado, não há perdão. E é por isso que o Espírito Santo ele fica dioturnamente acendendo a sua lamparina dentro de nós. Eu não sei quanto a você, mas você já percebeu que antigamente, antes de nós conhecermos a Jesus, quando você fazia uma prática de uma coisa errada,
uma briga com um colega e ele falava um palavrão, você respondia outro palavrão, aquilo nem te pesava, pelo contrário, te aliviava. Você falava assim, soltei para fora, pelo menos tirei para fora, soltei as cordas da vida, né? Por quê? Porque nós éramos totalmente diferentes da maneira que nós somos hoje. Porque quem tem o Espírito Santo, se você cai nesse erro de falar um palavrão, de cometer um pecado, logo acende essa glória do Espírito Santo dentro de você e que traz um incômodo terrível, Deus. Não é um incômodo que uma pessoa te incomoda, não é uma tristeza daqui, não é uma situação dali, mas um incômodo por dentro, é dentro da tua alma, é algo que te faz pensar assim, o que foi que eu fiz? Por que é que eu fiz isso? Por isso que a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange, justamente por esse fator, porque você cai de joelhos naquele momento e pede perdão ao Senhor, porque vem esse peso, vem essa amargura no seu coração, e você sente imediatamente isso que acontece. E sabe por que acontece isso? Para que nós não venhamos a perder o Espírito Santo. Porque se nós perdermos o Espírito Santo, nós perdemos tudo isso. Lembra quando Davi disse assim, o Senhor pode tirar tudo de mim, mas não me retire de mim o Espírito Santo? Agora, já imaginou se o Espírito Santo não te incomodasse na hora que você pecasse? Não te ajudasse a te convencer que você pecou, que você errou, não te convencesse da justiça? Porque o santo não habita com o profano, ele simplesmente ia se retirar de você. E quem seria nós sem o Espírito Santo de Deus? Eu, estudando a palavra, irmãos, e vendo todas as dificuldades da humanidade, e eu fiquei pensando assim, né? Para Deus, porque a Bíblia fala que não há nada que seja demasiadamente difícil para Deus fazer. Trocando em miúdos, Deus pode tudo e para Ele nada é difícil. Então, vamos falar sobre algo interessante aqui. Criar a terra foi difícil para Deus? Não. Criar a luz foi difícil para Deus? Não. Criar os céus foi difícil para Deus? O que foi difícil para Deus? Custou suor de Deus para fazer tudo? Nada foi difícil para Deus. Mas a nossa salvação custou tudo para Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Custou tudo para Ele nos salvar. Tudo é fácil para Ele. Mas ainda na cruz do Calvário, quase expirando, quase dizendo ao Senhor, a Ti entrego o meu Espírito, muita gente ali zombando ainda, e Ele dizendo assim, Pai, perdoa-nos, porque não sabem o que fazem. Era Deus dando tudo para quem não merecia nada. E hoje, queridos, esse Deus que morreu na cruz, esse Jesus maravilhoso, Ele não nos deixou órfãos, Ele nos deixou o Espírito Santo. Por isso, todos os dias da nossa vida, converse com o Espírito Santo, porque Ele é uma pessoa.
E é o Espírito Santo que habita dentro de nós. A Bíblia não fala que tudo que você for pedir em oração, você tem que pedir em nome de Jesus? Então, você pede: Espírito Santo, em nome de Jesus, me dá o discernimento, me mostra o caminho, me dá a ideia que eu preciso fazer, porque é o Espírito Santo que vai fazer isso. No caso do batismo com o Espírito, é Jesus que batiza com o Espírito. Lembra quando eu dei o exemplo da tomada, da luz? Jesus, ele executa e o Espírito Santo glorifica, faz a obra. Então, Jesus pede o Espírito e o Espírito batiza com o Espírito Santo. Então, por isso, nós precisamos ter um entendimento muito maior do Espírito Santo, porque você já tem um entendimento que Deus, ele é Criador dos céus e da terra, que a terra é estrado dos pés do Senhor, que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, que tudo que ele criou para nós. O homem pecou, foi destituído da graça, mas aí ele enviou o seu Filho unigênito e nos salvou, deu tudo que ele tinha, seu único Filho, e nos salvou, nos resgatou de novo. E é interessante que nós estamos na terceira fase e última fase. Lembra que o pastor sempre brinca que só tem três, né? É início, meio e fim. Você nasce, você vive e depois você morre. E nós estamos na terceira fase. É a terceira fase, porque Jesus não vai descer de novo para morrer por nós. O Espírito Santo está aqui agindo entre nós, convencendo as pessoas. Mas não adianta, meus irmãos, nós sermos convencidos e não convertidos, porque a conversão já não se trata do Espírito Santo. A conversão se trata da minha e da tua parte. É como aceitar Jesus. Se você confessar Jesus com seus lábios e crer com todo o teu coração que Ele é o Salvador, então você será salvo. O que adianta o Espírito Santo fazer de tudo, porque tudo Ele faz, até a minha oração e até a tua oração, Ele leva para Deus, porque nós somos tão pequenos, tão falhos, que nós não sabemos orar como convém. É Ele que leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis diante da sala do trono. Nós temos mais um advogando por nós. Nós temos mais um ajudando a nós. Nós temos mais um dia e noite tentando nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Só que tem muitas pessoas, irmãos, que ficam convencidos. Vocês, hoje eu estava até conversando com a minha mãe, né, sobre esse assunto, um pouquinho antes do culto. Um homem convencido, ele é convencido que ele tem que fazer a prática do bem, que ele tem que ser honesto, que ele tem que ser um homem de caráter, que ele tem que respeitar a sua família, que ele tem que trazer o pão de cada dia para sua casa. Ele é um homem convencido que isso é o correto. Mas muitas vezes o que acontece, mesmo ele convencido, ele falha, ele erra. Ele não respeita a família, ele briga, fala uns palavrões, e etc. Porque ele estava convencido só. Agora o homem convencido
convertido, ele pode ter os altos e baixos também, porque todos nós pecamos. Mas um homem convertido, ele não volta mais nas práticas do velho homem. Eu posso falar isso com autoridade no nome de Jesus, porque depois que Deus me converteu, eu nunca mais fumei. Depois que Deus me converteu, eu nunca mais bebi. Depois que Deus me converteu, eu nunca mais menti. Depois que Deus me converteu, eu não fiz muita coisa que eu fazia, e é uma realidade. Mas se eu fosse convencido, passando por um estado emocional que poderia me abalar, ou uma dificuldade que todos nós passamos, eu não ia para o inferno, não, porque tem muita gente que às vezes passa uma dificuldade tão grande, está servindo a Deus, mas é um sofrimento tão tremendo que a primeira coisa que ele quer fazer é ir para o bar e beber e esquecer, e querer morrer. Pronto. Só que depois ele se arrepende. Mas o convertido, ele não consegue fazer isso. Vocês conseguem entender? O convertido, ele chora, ele geme, mas ele não consegue voltar nas práticas velhas. E é isto que é a diferença que Deus fala no livro de Malaquias. E outra vez verão a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Eu tive todos os motivos do mundo, e posso talvez até garantir, até mais do que vocês, porque o pastor é sempre muito mais atacado, porque o diabo sabe que se ele atacar o pastor e derrubar o pastor, ele arrebenta com o rebanho. Eu tive muitos motivos para voltar às velhas práticas, para me revoltar e para falar: o Senhor prometeu, mas o Senhor não cumpriu. Quando é que o Senhor vai cumprir? E isso e aquilo, porque isso, porque aquilo, mas não. Minha mãe perguntou assim hoje para mim: filho, já faz tantos anos que você serve a Deus, e você tem tantas promessas grandes, e ainda não aconteceu. Tudo que você prega, você crê? Eu falei: mãe, por incrível que pareça, tudo que eu prego é porque eu creio. Nada que eu fale aqui no altar de Deus, eu tenho dúvida alguma. Tudo que eu prego, eu tenho certeza da minha fé. Eu disse para ela assim: não importa o tempo que demorar, o que importa é que Deus prometeu e Ele vai cumprir. Qual é o nome dessa pastora que está agora nos últimos, na mídia, famosíssima, uma senhora negra? Qual é o nome dela? A Helena de vez em quando escuta. Pastora Sandra? Então, olha só isso. A pastora Sandra, ela tem 30 anos de ministério. Ela é negra, é bem gorda, foi casada com o pastor. O pastor separou dela. Tudo o que o mundo critica a gente, porque é negro, ou porque é gordo, ou porque é pobre, né? Tem até o Júnior Santos Rosa, que ele fala assim: eu sou 4P, eu sou preto, sou da periferia, sou pobre e sou pastor. Ele brinca ainda com isso, né? Mas voltando nessa situação dessa senhora, que está no auge, ela servia a Deus com um marido que era pastor, separado.
Que vergonha, né? Separada. Mas ela continuou servindo a Deus. Gordinho, da mesma cor, continuando com a mesma santidade, e passou-se 30 anos. Hoje você abre o YouTube, você abre a internet, só dá a mensagem dela. Passou 30 anos. Então, nós precisamos entender que é o tempo de Deus. O tempo não da maturidade de Deus, porque Deus não tem que madurar. Deus já é maduro o suficiente. Mas é o nosso tempo para nós madurarmos. E tem pessoas que Deus tem que tirar da nossa vida para que nós possamos avançar. Vocês sabiam disso? E muitas vezes, vocês já perceberam que muitas pessoas saem da nossa vida sem dizer tchau? Quem já passou por isso aqui? Você tem um convívio com as pessoas, nunca teve problema, não teve problema nenhum, sempre amigo. De repente a pessoa sumiu. Por quê? Porque aquela pessoa não está nos planos e nos propósitos de Deus para continuar com você, para que Deus te dê o resultado que Ele tem como propósito. Porque aquela pessoa não quer se converter. E quer saber a verdade? Deus sabe quem quer e quem não quer. Quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus sabe quem tem sede e quem não tem sede, irmãos. Por isso que nós não podemos brincar. Um dia eu até falei para a igreja assim, né? Vocês me perdoem a expressão, mas a pior burrice que tem, é o homem fingir de crente, ir para a igreja, deixar de fazer um monte de coisa, mas ser hipócrita e fazer as coisas escondidas e depois ir para o inferno. Isso é a pior coisa que tem. Então é melhor ele arrebentar no mundo, já que ele vai para o inferno mesmo, então que ele faça tudo que tem para fazer nesse mundo. Agora ele não faz nenhuma. Você viu que o diabo até isso faz isso com as pessoas? Ou o diabo toma por inteiro a pessoa, por isso que é a possessão. O diabo entra na pessoa e ela é possessa, ela faz tudo. E tem aquela que o diabo não entra nela, mas usa ela de várias maneiras. Você não precisa expulsar o diabo dela, porque o diabo não está nela, o diabo usa ela. Tem outras pessoas que você precisa expulsar o diabo, porque o demônio está nela. Agora, o Espírito Santo sempre vai te mostrar a realidade. O Espírito Santo sempre vai te mostrar aquilo que Deus ele tem para a nossa vida. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Isaías, no capítulo de número 43. Isaías 43. Nós temos aqui 2 versículos somente que são promessas de Deus. E não só nesse versículo, mas a Bíblia inteira, ela é recheada de promessas de Deus para a nossa vida. Só que algumas já se cumpriram, outras estão se cumprindo, e outras ainda será lá no céu, aonde nós vamos comer alimentos que nós nunca comemos, que vai ter na ceia do Senhor. Isaías 43, só o verso 1 e 2. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te chamei, eu te remi
e chamei pelo teu nome. Tu és meu. Todas as vezes que o pastor aqui gera aquela expressão assim, que eu não pedi para nascer, você não pediu para nascer, ninguém pediu para nascer. Se foi um estupro, se foi uma violência, se foi de uma maneira linda, maravilhosa, não importa a maneira. Se Deus permitiu você nascer, é porque Ele te escolheu. E Ele te chama pelo teu nome. E o teu nome verdadeiro não é esse que você tem aqui. Vocês sabiam disso? Esse nome que eu tenho aqui, eu ganhei dos meus pais. Meus pais escolheram meu nome, foram no cartório e fizeram a minha certidão de nascimento. Mas o meu Pai, quando eu for recebido nos céus, eu vou ser recebido e vou receber uma bolinha, uma pedra branca, que eu vou abrir e vai estar escrito o meu nome. E só eu vou saber o meu verdadeiro nome. Porque quem me criou não foi um homem que fez o sexo com uma mulher. Não. Quem me criou, quem me formou, foi Deus. E eu te chamei, eu te remi e eu te chamo pelo nome. Por isso que Ele faz as 3 promessas. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, os rios não te submergirão. E quando passares pelo fogo, o fogo não te queimarás. Jesus já sabia, irmãos, que nesse tempo difícil nós precisaríamos do Espírito Santo. Porque no mundo, o que Jesus disse? No mundo tereis aflições. E quando Ele está falando assim, quando vocês passarem pelas águas, Ele está falando de tempestade. Aquelas tempestades, como os discípulos estavam dentro do barquinho e Jesus na polpa, e eles todos apavorados, gritando: nós vamos morrer, nós vamos morrer. Aí Jesus vai lá, repreende a tempestade, repreende o vento, repreende o mar. Eles ficam atônitos e dizem assim: quem é esse que tem poder até sobre os ventos? Não é verdade? Então, só que nós temos a promessa de que, se nós passarmos pelas águas, Ele estará conosco. Eu quero fazer uma pergunta para você: quantas tempestades você já passou? E Ele sempre esteve com você. A pastora Elaine pregou um sermão quinta-feira tão lindo que serviu para mim. Porque a gente vive de deserto em deserto, né, irmãos? Tem um dia mau e um dia bom. Então tem o deserto e tem o tempo bom. Mas até no deserto, Deus não nos deixa só. É promessa dele. Você pode estar no deserto, mas Deus está lá com você. Você pode estar num leito no hospital, Deus está lá com você. E tudo isso é necessário, o porquê nós não sabemos, não tem homem nenhum nessa terra que pode explicar isso, só Deus, mas o fato é que Ele está conosco. Aí Ele diz assim: quando passares pelos rios, os rios não te submergirão. Aí lembra a passagem do profeta que vai passando, medindo o rio, passa, aí a água passa nos pés, aí daqui a pouco a água passa nos joelhos. O Senhor me deu essa palavra hoje à tarde, quando eu estava em jejum, em consagração. Aí a água vem na cintura, e quando chega na cintura, você já tentou andar dentro de uma piscina? Quem já andou dentro de uma piscina? Nadar na piscina é uma coisa, andar, parece que as pernas ficam pesadas, você não anda leve.
né? Se você tirar o pé, você fica leve, você fica flutuando. Mas se você for andando dentro da piscina, vai pesando a perna, parece que está pesado. E este profeta, ele foi subir no rio. Ele foi, até que as águas chegaram nos lombos. E ele já começou a ficar preocupado. Só que nós temos uma promessa do Senhor. Quando passares pelos rios, os rios não te submergirão. E o que aconteceu? Os rios subiram. E ele disse assim: Pai, já é um rio que eu não posso passar nem mais a nada. Quem fez o milagre? Quem tirou ele desse rio? Quem não deixou ele submergir nesse rio? A promessa de Deus. Aí depois ele diz assim, mas antes disso, eu fiz uma pergunta. Quem já passou por aflições, né? E sobre a água? Quem já pensou que um dia ia se afogar? Quem já pensou um dia que ia morrer literalmente? Literalmente. Você fala assim: eu só escapei dessa porque foi Deus. Eu só estou vivo porque foi Deus. Porque senão aquela água vai te submergir. Muitas pessoas têm essa consciência. Eu tenho essa consciência. Que se eu estou vivo hoje, é porque o Senhor sempre cuidou de mim. Porque mesmo antes da minha conversão, principalmente antes da minha conversão, eu já capotei carro e virar os 4 pneus para cima. Já fiz tanta coisa errada na minha vida, que não era para mim dar vida. Antes da conversão. Agora ele diz assim, por último, a terceira promessa: e quando passares pelo fogo, fogo não te queimarás. E aí vem aquela palavra que é algo que todo mundo conhece. Para o crente, para o cristão, para a pessoa honesta, para a pessoa que quer fazer o bem, sempre é mais difícil. É ou não é? Eu não é? Ou eu estou falando uma bobagem? Parece que quanto mais certo você quer ser, quanto mais correto você quer ser, quando você quer aplicar a justiça de Deus, o vento é contrário. As pessoas te abandonam, as pessoas não te ajudam. Não é sempre assim? Agora, Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados dentro de uma fornalha de fogo acesa. Mas como eles eram crentes, então falou assim: acende 7 vezes mais. Porque o miserável é crente. Aí a gente tem a certeza que eles vão morrer, que não vai sobrar nadinha deles. Mas nós não temos a promessa do Senhor. Lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha acesa, e nenhum fio de cabelo deles foi chamuscado. Um fio de cabelo da tua cabeça é importante para Deus. Um único fio da tua cabeça é importante para Deus. Porque até os fios da nossa cabeça Deus tem controle. Os meus já estão caindo um pouco, né? Já está diminuindo a contagem. Mas faz parte, né? O importante é que ele conta. O importante é que ele sabe. E é por isso que eu digo
queria deixar para vocês isso aqui, Deus. O Espírito Santo age no momento que nós precisamos. Lá dentro da fornalha, quando o rei foi ver, dentro da fornalha, lá dentro da cova dos leões, quando o rei foi ver Daniel, que também foi jogado na cova dos leões, e quando as pessoas iam sendo jogadas na cova dos leões, os leões estavam com tanta fome, que num pulo, eles já comiam as pessoas não precisavam cair lá dentro, não dava tempo. E Daniel foi jogado lá dentro. Mas Daniel tinha uma promessa. Aí o rei foi lá ver e falou assim: mas o que aconteceu? O que acontece quando o Espírito Santo vem sobre a tua vida? A Bíblia diz que quando o Espírito do Senhor se apossou de Saul, ele se tornou uma outra pessoa. Eu quero fazer um convite com essa mensagem de hoje, irmãos. É que você se comunique muito mais com o Espírito Santo. Porque tudo que nós temos agora aqui é o Espírito Santo. Se você pensar em alguém para te ajudar, você conte com o Espírito Santo. Se você precisar de uma ideia, precisar de uma solução, conte com o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre vai te dar uma ideia. Sempre vai te dar uma direção. Muitas vezes a gente cai no erro, porque é normal. Às vezes a decisão que você tem que tomar é tão séria que você fica indeciso. Aí você pergunta para um, pergunta para outro, pergunta para as pessoas que você gosta, pergunta para as pessoas que você sabe que tem carinho por você, pergunta para um advogado, pergunta para um juiz, mas ainda perguntando dá aquela dúvida. Você não sabe o que fazer. E é essa hora que o único que vai poder fazer por você é o Espírito Santo. É aquele que vai te dar certeza que o que Deus prometeu vai cumprir. Eu tinha 17 anos de idade. Deus prometeu que eu estaria à frente de uma igreja, ministrando a igreja, e em que a minha família estaria no altar. Meus irmãos, quase 30 anos passaram. Meus 2 filhos no altar. Um toca bateria, o outro toca violão. Minhas 2 noras no altar. Minhas netas nasceram no altar, já cantando dentro do ventre da mãe delas. A minha esposa com um dom lindo, maravilhoso de cântico. Deus separou ela como levita. E vou falar uma coisa para vocês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nunca eu estou no altar. Eu nunca pedi para Deus assim: que meu filho seja um levita, que minha mulher seja uma levita. Eu já pedi para Deus que meus filhos fossem pastores, pregadores da palavra. Isso eu pedi. Mas eu nunca pedi tudo isso que acontece aqui. Mas era a proposta de Deus na minha vida. E se Deus cumpriu isso, e Ele já prometeu muitas outras coisas, por que é que Ele não vai cumprir? Eu estou te falando isso para te animar. E te dei o exemplo da pregadora Sandra.
30 anos se passaram, irmãos. Ela reúne multidões, prega para 30 mil pessoas, depois de 30 anos. Nunca deixe de crer no que a palavra fala. E principalmente, tem duas coisas que nós não podemos deixar de crer: o que a palavra fala, o que está escrito, está escrito, está escrito. E o que o Espírito Santo fala com você. E o Espírito Santo vai falar exatamente naquele momento que eu te disse. Você vai perguntar para o juiz, vai perguntar para o advogado, vai perguntar para o teu melhor amigo, vai perguntar para o mundo, e você vai ficar mais confuso ainda. Aí o Espírito Santo vai te encher e vai falar: é assim. Aí o povo vai falar: mas você é louco, você é maluco. Tem gente que disse assim já para mim, os amigos da antiga, do tiro de guerra, do exército, falou: rapaz, você é maluco. Você com 18 anos, você curtia a vida doidado, você é um cara malucado. Você já casou cedo, se converteu, deu tua vida, deu tua juventude para Jesus. Você perdeu tua vida. Pessoa que não tem entendimento, é claro, né? Fala isso. Meus irmãos, eu não queria ter me convertido com 17, não. Eu queria ter nascido num berço evangélico igual os meus filhos nasceram. Eu queria ter o privilégio de nascer já na palavra de Deus. Porque, queridos, a adolescência é uma causa terrível, né? E foi na adolescência que eu usei droga, foi na adolescência que eu queria me matar, foi na adolescência que eu tinha complexo, foi na adolescência que tudo estava ruim, que nada prestava. Foi nessa época. Por isso, queridos, eu fui no encontro e o Espírito Santo me pegou de uma tal forma, que eu fiquei chorando uns 30 minutos, tremendo uns 30 minutos, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Pastor, eu nem estava no encontro quando eu parei de fumar. Passou alguns anos, eu fumei 10 anos, né? Fumei dos 16 aos 26, mas como eu me converti em 17, eu ainda tinha até perguntado para o meu pastor. Eu falei assim: pastor, eu estou com uma vergonha. Ele falou: qual que é a tua vergonha? Ele falou assim: eu fumo, mas eu quero batizar, e eu não me sinto digno de descer as águas do batismo fumando. Aí ele deu risada, aquela gargalhada gostosa, e disse assim: a palavra de Deus fala que você tem que vir como você está. Tem muito crente de 30, 40 anos de cadeira que faz coisa pior do que fumar. Vem que Deus tira teu vício. Com 26 anos, eu estava no encontro de libertação. E aconteceu a mesma coisa quando o Espírito Santo desceu sobre a minha vida. Ele desceu novamente. Eu tremi o corpo inteiro, molhei a camisa inteira, vomitei tudo que era nicotina e comecei a andar, virar em círculos com as mãos estendidas, porque eu estava cheio do Espírito Santo. E aonde eu rodava, todo mundo que estava ao meu redor caía. E daquele dia em diante, eu nunca mais fumei um cigarro. Sou alérgico a cigarro. Vocês entenderam a importância do Espírito Santo? Demora anos, irmãos, porque a gente fala Jesus, né? Olha, eu quero finalizar essa mensagem aqui com um jeito muito simples e muito fácil para você entender. Porque nós já entendemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Ok? Não tem outra forma. Agora, aproveita do Espírito Santo para você perseverar pela fé. Use e abuse do Espírito Santo que Jesus enviou. Tenha intimidade com o Espírito Santo. Converse com Ele. Fale para Ele te mostrar a direção. Porque é Ele que vai te dar a força. É Ele que vai te dar a explosão. Ele vai fazer em você como Ele fez com Sansão. Ele vem sobre nós, você derruba 1000 problemas que estavam na tua frente. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. E quando você é convencido do pecado, do juízo e da justiça, e você já entendeu que Jesus já te salvou, então você se converte. Aí é você dizendo o seguinte: eu pego a Rua Brasil, mas daqui para frente eu vou pegar a Rua Inglaterra. A Rua Brasil não existe mais também. Não ando mais lá. Daqui para frente é só a Rua Inglaterra. Mudou a roupa. E nunca mais. Não passe nem perto. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: que até da aparência do mal você tem que fugir. Você imagine você chegando perto de algo que você viveu tantos anos. Por isso que eu discordo de muitos homens que são libertos das drogas, são chamados adictos, ficam 20, 30 anos nas drogas, e se ele voltar na droga, pronto, acabou com a vida dele de novo. E eles têm uma ânsia de querer ajudar as outras pessoas a libertar das drogas. Eu não acho isso errado. Mas, irmãos, você precisa estar forte para ajudar outra pessoa. Você tem que estar cheio do Espírito Santo, porque senão você vai cair. Você vai cair. Eu não vou falar o nome, mas eu conheço um obreiro, o Fernando, que deve conhecer também, do Servinho, lá de Romênia. Entrou lá drogado, passou 6 meses, passou a temporada, ficou limpo, nunca mais usou droga, ficou mais de 20 anos trabalhando como obreiro naquele lugar. No dia que ele saiu de lá para pegar um ônibus para ir para São Paulo, para voltar para a família, ele foi para uma boca e voltou para as drogas. Misericórdia. O assunto é sério, gente. É tão sério que Jesus deixou o Espírito Santo para nós. O Espírito Santo, ele nos reveste de poder. O que Jesus foi as últimas palavras de Jesus quando ele falou do Espírito Santo? Eis que enviarei o Espírito Santo sobre vós, e ele encherá vocês da glória de Deus. Esse é o Espírito Santo que nós temos que buscar. Busque ele, de Deus. Às vezes a gente pede só para Jesus, pede só para Deus. Lembre que nós temos um Deus trino, a Santíssima Trindade. Converse com Deus, converse com Jesus, peça a orientação do Espírito Santo, peça a orientação do Espírito Santo. Quando Jesus subia ao monte para orar, ele não sabia mais o que fazer, porque teve muitos momentos que Jesus não sabia mais o que fazer. Sabe o maior momento que prova que Jesus não sabia mais o que faria? É um dia que ele disse assim para Jesus: Jesus, se for possível, passe em mim nesse caso. Não dá mais. Não aguento mais.
Mas o Espírito Santo não estava sobre Jesus. Mas, contudo, seja feita a tua vontade. O Espírito Santo tocou novamente e Jesus completou a obra. O Espírito Santo está aqui, irmãos, para que a obra seja completa e que a noiva do Cordeiro suba aonde Jesus estará esperando a cada um de nós, sobre as nuvens. Não mais aquele Jesus com uma coroa de espinho na cabeça, todo ensanguentado, magricela, com o rosto entristecido, mas agora o Rei da Glória e o Senhor dos Senhores, o Deus do Todo-Poderoso. Amém? Você que crê nessa palavra e quer ter mais uma intimidade com o Espírito Santo, eu quero fazer um pedido a vocês. Um pedido. Pelo menos uma semana, vocês colocarem o relógio de vocês para despertar a um certo horário da madrugada. Ou 2 horas, ou 3 horas, ou 4 horas da manhã. Você coloca teu despertador. Mas não vai fazer igual o pastor que fazia quando era o rádio relógio. Quem que é do tempo o rádio relógio? Já quebramos uns mil daqui. Começava a tocar e já quebrava, já dava um soco lá, né? Mas hoje você não vai quebrar um iPhone, né? Então, deixa o iPhone tocando lá, que você tem certeza que você não vai quebrar ele. Então, marca ele lá, 2 horas, ou 3, ou 4, ou 5 horas. Desce da tua cama. Desce a casa do Rei. Desce do teu conforto. Ajoelha. Ajoelha. Tem crente, irmãos, que nunca mais ajoelhou. Você acredita nisso? E se eu perguntar para vocês, há quanto tempo faz que nós não dobramos o nosso joelho, talvez você nem se lembre mais. Orar a gente ora, mas se dobrar perante a Jesus. Então pega uma hora, dobra teu joelho e entra na presença de Deus e diga: Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor esteja comigo. Eu quero conversar com o Senhor. Eu quero te contar, Senhor, o quanto eu tenho sido falho, o quanto eu tenho errado, ou as tuas maiores tristezas. Senhor, eu estou me sentindo fracassado, estou me sentindo ninguém, estou me sentindo um homem podre, estou me sentindo o pior dos piores. Fala comigo, Espírito Santo. Muda minha vida. Eu sei que o Senhor está aqui para me consolar, para me confortar e para me dar força, para que eu persevere até o final. Amém? Queria deixar esse desafio aí para cada um. Eu, particularmente, vou começar amanhã, de segunda até domingo. Quero fazer 7 dias. Acordar na madrugada, dobrar o joelho. Não importa o tempo, tá, irmãos? Deus, Ele não importa por quantidade. Deus importa por qualidade. Se você fazer isso 5 minutos, não tem importância. É igual aquela viúva pobre que foi fazer a sua oferta no gasofilácio. Ela tinha uma moedinha, mas ela deu tudo que ela tinha. Enquanto outros, com a carteira recheada assim, pegavam a menor nota e colocavam no gasofilácio. Então, quando você dobrar o teu joelho, dê tudo para Jesus. Dê tudo para Jesus. Não esconda nada. E fala: Senhor, de hoje em diante, eu quero estar com o Senhor por todos os dias da
não retires o teu Espírito de mim. Amém? Louvado seja Deus. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te damos graças a Deus, porque Tu és um Deus que, completando a obra da expiação, morrendo, ressuscitando ao terceiro dia, subindo aos céus, ainda não parou de nos agraciar. Enviou sobre nós o Espírito Santo e que nos tem conduzido, nos dado força, consolando aqueles que precisam ser consolados, Senhor, dando a direção para aqueles que, sem direção alguma, estavam totalmente perdidos, e o melhor de tudo, Pai, o Senhor tem nos mostrado o caminho do convencimento do pecado, do juízo e da justiça. O Senhor nos mostra a verdade, e essa verdade, Pai, nos faz com que nós estejamos o ânimo e o desejo, a sede de Ti, de fazer a conversão. Por isso, Pai, aqueles que ainda não se converteram, que o Teu Espírito nos ajude nessa conversão, que não é fácil, mas é possível. Principalmente nesses dias, onde o mundo tem oferecido muitas coisas, principalmente para os jovens, mas Tu és o Deus de todos, Tu és o Deus que morreu por todos. Então eu clamo a Ti, e peço a Ti também a honrar aqueles que vão Te honrar nessa semana na madrugada, dobrando os seus joelhos num determinado momento da madrugada, buscando a Tua direção, e que Tu possas mostrar o lugar, o local, o momento, a hora certa, o que assinar, o que não assinar, o que fazer, o que não fazer, o que falar, o que não falar, porque tudo está nas Tuas mãos, e nós queremos ser direcionados pelo Teu Espírito. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Vão em paz. Que Deus os abençoe.